Bom dia, gente! Agora a gente começa o tópico de radiação, que é o terceiro método de troca de calor. A gente viu condução, um monte de coisa, um pouquinho de convecção. Agora a gente vê bastante de radiação para entender que não é só aquela equação do T na quarta, tem um monte de coisa aí no meio do caminho. Então, é um tópico mais complexo, mas a gente vai dividir em vários pedaços para ir entendendo aos pouquinhos. Eu já aviso, warning, o áudio desse vídeo não ficou dos melhores, né? Tem gente que não sabe trocar o microfone. Não precisa bater para me ajudar. Mas fica aí, nos próximos vídeos o áudio melhora, gente. É só nesse aqui. Bom, gente, a gente até agora viu basicamente condução 1D, 2D, transiente, permanente, método numérico, etc. Agora a gente se adentra um pouco mais no conceito de radiação e alguns detalhes. Então, se vocês forem ver o que nós vimos até agora, a gente estava muito focado nesse aqui. E a equação principal dele, a gente viu vários formatos, mas ela vem de um negócio assim, que o Q de condução ele é praticamente alguma coisa, o K, condutividade, área, derivada da temperatura com o x, se você está indo na direção x, né, ou y, e aí a 3D tem dt dx, dt dy, dt. E aí depois você tem na equação da difusão, ele tem uma derivada desse carinha aqui, e geralmente a gente fica com um negócio assim, né. E aí você pode ter a versão bidimensional, por exemplo, bidimensional regime permanente sem geração de energia, ou mais um Q aqui se tiver geração de energia, né? Ou ainda um DT se tiver um regime transiente. Então a gente já analisou esse pedaço aqui de condução. Beleza, vários métodos, Biot, Sem-Biot, Fourier, sei lá o quê. Convecção, até agora, a gente só viu de uma forma simplificada, que a gente sabe que quando tem convecção, tem fluido ao redor de um sólido, a gente tem um H de convecção, não parece convecção, esquema de convecção, que ele é num formato de um coeficiente, né? A área de troca da superfície e o T, por exemplo, do fluido, menos o T da superfície que eu estou trocando. Então, a gente tem lá uma superfície aqui, quero saber o quanto que ela está perdendo de convecção para esse fluido. Está aqui o meu T da superfície, está aqui o meu T infinito, está aqui o meu H. Isso a gente tem feito bastante, né? Geralmente a gente linka esses dois caras. Convecção, e aí você tem condução aqui para dentro, com uma resistência térmica, uma coisa assim. É isso que a gente fez até agora. Funciona para um monte de coisa. E radiação, a gente até agora só viu radiação na seguinte equação, no formato assim. Essa superfície que está ali, ela perde para o nosso fluido por convecção, beleza. Daí eu vou para essa equação. Aqui dentro eu poderia ter condução, e daí eu uso alguma coisa nesse formato aqui, geralmente uma resistência térmica, uma coisa assim, né? Ou um Biot, se for transiente. E se eu tivesse radiação, a gente até agora tratava assim, mas aqui eu tenho, por exemplo, uma parede, que a gente chama de T de vizinhança, que está, sei lá, 500 Kelvin. Aí então eu vou ter troca de radiação entre esses dois, né? Do mais quente para o mais frio, Q de radiação, e ele vinha num formato assim para nós. Q de radiação é alguma coisa num formato com epsilon, emissividade, a área de superfície que ele está emitindo, beleza? Que seria esse carinha aqui. Mais uma constante que a gente chama de sigma, que é um valor específico da radiação, Stefan Boltzmann. E daí tinha aqui o nosso T da vizinhança na quarta, menos T da superfície na quarta. E a gente tratava assim. Lá no início desse material, a gente viu que a gente consegue tratar isso aqui junto com a convecção, através de um H radiativo, que é um negócio gigantesco, onde tem as temperaturas, é uma simplificação. E só isso que a gente fazia, até o momento. Só que aqui dentro, galera, tem um monte de coisa que a gente não viu agora, que é o que nós vamos ver nesse tópico aqui. Da onde vem esse epsilon, tá? Como ele é, que a gente geralmente dá um valor para ele. Porque quando é que eu posso usar esse T na quarta aqui desse formato e essa equação? Essa equação está simplificada para um caso específico de troca entre superfícies. Então, a gente vai ver quando que a gente realmente pode usar ela, sem ser esses casos simplificados, e o que fazer quando eu não estou nesse caso simplificado. Então, a gente vai abrir esse tópico da radiação bem mais. Tá? É bem legal, mas ele é bem mais complexo do que a gente viu para a condução. Então, a gente vai separar ele em vários exemplozinhos. Uma coisa que eu queria destacar aqui antes da gente continuar é por que a radiação é um pouco mais complexa e é importante da gente estudar.
Porque ela é a única troca de calor que não precisa ter um meio para se propagar. É a única troca de calor que se tu tiver vácuo, tu tem troca de calor por radiação. Então, por exemplo, se você tem sei lá, o espaço é o mais comum, né? Mas aqui no Brasil, que eu digo não, na Terra a gente chama de câmara de vácuo, né? Você tem algum lugar que você tem uma câmara fechada e aqui dentro é vácuo. Como eu falei, o espaço é o mais comum, tá? E aí tu tem, por exemplo, algum sólido aqui dentro e ele tem uma temperatura. E a gente geralmente pensa em transferência de calor, mas tá uma coisa que está muito quente. Na realidade, tudo emite radiação, gente. Tudo que está acima de 0 Kelvin, foi errado que eu escrevi, né? Mas se está maior do que 0 Kelvin, e não é 0 graus Celsius, ele está emitindo radiação térmica. Então, nós mesmos emitimos radiação térmica. Por isso, quando alguém mira uma câmera infravermelha em você, você vê aquele formato do Terminator, né? Do Exterminador do Futuro. É nós emitindo. Então, todo mundo emite. Se tu está acima de 0 Kelvin, você emite, tá? 0 Kelvin supostamente é quase a temperatura do espaço, né? E aí, se está em vácuo, o único jeito de trocar energia aqui é, por exemplo, se esse cara aqui, digamos, está em 50 Kelvin, que é super frio, né, gente? A parede está a 300 Kelvin, que é o nosso ambiente, eles vão trocar a radiação. O que a gente espera aqui é que esse cara aqui vai esquentar por causa das paredes ao redor dele, mas o meio entre ele está vácuo, então não tem convecção, não tem condução, teria só dentro do negócio, né? Aqui dentro eu vou ter condução, mas fora não. E só radiação que faz troca. Então, a parte de radiação é muito importante, por exemplo, para tudo relacionado ao espaço. Tá? Tudo que é relacionado a satélite, foguete, essas coisas são importantes. Avião também, porque avião lá em cima é frio, o ar é rarefeito, tem mais efeitos de radiação. Aí aqui na Terra, digamos assim, efeitos normais que acontecem, a gente usa muito para isolamento, tá, gente? É um bom método de isolamento, você fazer vácuo, garrafa térmica, né? Ela tem geralmente as garrafas térmicas boas, elas têm uma camada ali que é vácuo entre duas superfícies espelhadas. Por que espelhado? Porque espelhado ele reflete radiação. É isso que nós vamos ver nesse tópico aqui. Então, assim, é complexo, mas é bem legal, tá, gente? Então, importante, é o único que não precisa de meio para se propagar. Mas se tu tem meio no meio do caminho, ou seja, se tu tem ar ali, também vai se propagar, tá? E agora nós vamos mexer em como é que eu deixo essa equação para considerar um monte de coisa que até agora a gente não estava vendo. A gente só olhava assim, radiação é um negócio que vai de um lado para o outro aqui até na quarta. Não é bem assim, tá? Tem um monte de coisa que nós temos que ver. Então, alguns conceitozinhos específicos, gente. A gente diz que radiação, ela pode ser um efeito tanto de superfície quanto de volume. Por que eu digo isso? Se nós temos, por exemplo, um sólidozinho com uma superfície aqui, e essa superfície, como eu falei, para emitir radiação, basta estar acima de 0 Kelvin. Então, se ela está a 20 graus Celsius, está emitindo radiação. Para quem? Toda superfície, ela emite radiação em formato de raios, porque a teoria de radiação é com fótons, tá? Para todos os lados que ela tem. Aí a gente vai ver como ela emite igual para todos os lados. Não, geralmente tem tendências ali, né? E isso chega aonde esses raios? Eles chegam em todas as outras superfícies que tem. Então, por exemplo, tem uma superfície aqui, tem uma superfície aqui, etc. Esses raios, alguns deles, por exemplo, esse cara aqui vai bater nessa daqui. Esse aqui passou. Tu tem outros que vão bater. Então, esse cara aqui, se ele está numa temperatura mais baixa, por exemplo, 10 graus, ele vai esquentar por causa desses raios que estão batendo nele. Esse outro aqui vai receber raios daqui, então ele pode esquentar mais ou menos, dependendo da quantidade de raio que vem para ele e da intensidade de radiação nesses raios. Isso é o que a gente chama de um fenômeno de superfície. É uma troca de energia entre superfícies, elas não estão se encostando, ela é essa troca geométrica que depende dos raios que estão indo para cada lugar. Além disso, esse raio que chegou aqui, ele é rebatido. Aí ele é rebatido para cá, para lá, pode ser rebatido para essa outra aqui, nota a zona que vai acontecer aqui. É bem legal, tá? Bem complexo, mas isso é o que a gente chama de fenômeno de superfície. As superfícies interagem entre elas, independente do que tem no meio, de uma forma geralmente mais geométrica. A gente vai aprender um negócio chamado fator de forma. Esse é o primeiro tipo de radiação. O segundo tipo que a gente fala é que é o seguinte, ela também pode ser um efeito de volume. Por quê? A nossa visão é a radiação é dessa superfície aqui emitindo para lá e depois dessa daqui emitindo para cá e emitindo para lá, só entre as superfícies.
Na verdade, isso só acontece desse formato se tiver vácuo entre elas. Se tu tem, por exemplo, ar entre elas, você também tem, só que em menor intensidade, a radiação emitida pelo próprio ar. Então, se isso aqui tem ar, eu teria os raios dessa superfície para lá, porque elas estão acima de 0 Kelvin. Teria os raios dessa superfície que bateu aqui, por exemplo, esse raio que bateu e voltou, tá? Os próprios raios que essa daqui já estava emitindo, porque ela também tem a sua temperatura, é uma troca constante. E se eu tenho ar aqui no meio, cada pedacinho desse ar, dependendo da temperatura dele, também pode emitir. E isso se agrega nesses raios que estão aqui, e esse raio pode chegar inclusive mais forte, com mais energia na próxima superfície, se esse volume no meio emite radiação, ou pode chegar mais fraco se ele absorve radiação. Geralmente ele absorve, tá? Todo ar emite? Não, geralmente ar atmosférico participa, o que a gente diz, ele é um meio participante muito fraco. Ele praticamente se comporta como vácuo, no comprimento de onda de radiação térmica. Gás carbônico, por exemplo, ele já tem um efeito emissor e absorvente. Então, o CO2 ele emite mais, H2O, a água, o vapor da água, ele também costuma absorver a radiação que está passando por ela. Pensa na Terra, né, gente? Se vocês forem pensar na nossa Terra, eu digo a Terra, o planeta Terra, né? O nosso Sol está lá emitindo para nós. A radiação que vem do Sol, ela é super forte, né? E ela tem, já ouviu falar dos raios UV, né? Aquela coisa louca. Tem raio UV, tem um monte de tipo de raio que, na verdade, para nós que estamos aqui na Terra, não é legal chegar, né? Por exemplo, se chegar um monte de raio UV aqui na gente, a gente pega câncer, né? Então, assim, o que acontece? Nós temos na Terra a camada de ozônio, né? Uma camada de gases aqui, geralmente é de ozônio que a gente conhece mais, que ela filtra, porque ela é um meio absorvente de radiação. Então, quando vem essa energia aqui do Sol, ele vem esse raio aqui de energia carregado de UVA, UVB, UVC, aí mais luz visível, e mais um monte de coisa de energia, né? Só que quando ele chega aqui na camada de ozônio, essa camada de ozônio, ela tem O3 e mais um monte de gás, e no comprimento de onda específico, eles pegam um pouco dessa energia para eles. Então, quando passa aqui, ele já passa mais fraquinho, já não passa mais com tanto raio ultravioleta. A visível passa, tá? Passa um pouco de infravermelho que aquece a nossa Terra, por isso que a gente não está na época glacial. Isso daqui é o que a gente chama de fenômeno de volume para radiação, quando o gás que está ali pega um pouco dessa energia ou emite. Quando a gente não leva em consideração essa absorção do gás, a gente está falando de superfície. Então, em geral, nessa matéria aqui, a gente vai trabalhar o de superfície, porque geralmente se começa assim. O do volume a gente trabalha, quem trabalha com a parte de camada de ozônio espacial, ambiental, ou para quem trabalha com gases de combustão, que não é o nosso caso aqui, geralmente é mais quem vai fazer um trabalho mais específico na pós-graduação. Tá? Então, a gente vai focar nessas trocas entre superfície, considerando que o meio em si não é vácuo, mas ele não absorve ou emite radiação de forma significativa naquele comprimento de onda que nós estamos vendo. Tá? Eu sei que é complexo, mas a gente vai usar muito pouco isso aqui, mas ele existe, tá? É importante, é esse efeito do ozônio aqui e outros. Mas nós vamos focar nessa superfície. Agora só um último detalhezinho que eu tenho comentado aqui, eu falei em comprimento de onda, né? A radiação, elas são raios de energia. E ele se divide, diferente da condução, que a gente pensa só na temperatura, na convecção também, que é o H e a temperatura. A radiação, ela depende do que a gente chama de comprimento de onda. Comprimento de onda é esse lambdazinho, aí ele está aqui em metro. Quem já ouviu falar de ondas de rádio, etc., né? São ondas com comprimentos de ondas específicos. Então, por exemplo, o que nós vamos ver aqui? Para nós, o que é importante em radiação? Radiação é a palavra genérica para energia eletromagnética, que depende desse comprimento de onda que a gente põe aqui em metro, ou geralmente a gente vê em nanômetros ou micrômetros. O que nós estudamos em transferência de calor é um pedaço desse espectro. Então, por exemplo, eu estou vendo aqui um espectro, quase ele inteiro, de ondas que a gente tem, né? A gente está lá, as ondas de rádio longas, que elas têm aqui, por exemplo, está em comprimento de onda, mas está também em frequência aqui, tá, gente? Comprimento de onda é frequência, você inverte um para o outro, você consegue inverter comprimento de onda para frequência.
O que é o comprimento de onda, né, gente? Para quem lembra de onda eletromagnética, por exemplo, pode ter ondas assim, né? E aí, por exemplo, o período delas é pequenininho. Tá aqui o comprimentinho de onda dela, né? O tamanho da onda dela. Ou você pode ter ondas assim, que são ondas de rádio, né? Ó, um comprimento de onda grande, né? Tecnicamente eu fiz errado, seria de um pico para pico, né? Mas isso que é esse lambda, tá? É o tamanho dessas ondas, para quem lembra de onda eletromagnética. Nós aqui, o que a gente chama de radiação térmica é um tamanho específico de comprimento de onda, tá? Então aqui, por exemplo, nós estamos lá com as ondas de rádio, que são essas ondas longas. Isso a gente não trata aqui nessa matéria. Você vê isso em eletromagnetismo, acho. Ondas longas, né? Aí o nosso FM e o AM estão aqui, são ondas de rádio menorzinha. O tamanho delas de uma amplitude, a amplitude é de 10⁻², né? Ou 10⁻�0. Micro-ondas, ó, o nosso micro-ondas aqui funcionando. Ele está nessa faixa aqui de 10⁻², né? 0,01 metros. E daí a gente chega no que a gente chama de radiação infravermelha ou radiação térmica, que é essa parte aqui do infravermelho, o visível, que está muito lindo nesse raio aqui de rainbow, e o UV também é um pouco de radiação térmica, tá? Então, geralmente, a faixa que a gente estuda como radiação térmica é esse pedacinho aqui. A gente chama de faixa de radiação térmica porque é ela que contribui com aquecimento ou desaquecimento de superfícies do negócio. Ou seja, esse cara aqui que aparece é aqueles caras de T na quarta, menos T na quarta, tá? Não é que os outros também não contribuem, põe alguma coisa no micro-ondas, né? Vai aquecer, né? Mas eles funcionam com outros efeitos aí que a gente não trabalha nesse formato de radiação térmica, tá? Então, geralmente a radiação que influencia na troca de calor para energia é esse comprimento de onda aqui, entre 10⁻⁴, mais ou menos, e 10⁻⁸. E ali, aqui, bem nesse pedacinho do meio, tá o que a gente chama de espectro visível. É aquele lá que vem do Sol no formato de luz, né? A luz vermelha é mais perto dos 700 aqui, é nano, né? 700 nanômetros. Tá em 10⁻⁶, né? Desculpa, 700 é micro esse aqui ou é nano? Tô na dúvida, eu acho que é 700... 0,7 micro, né? Isso aqui dá 0,7 micrômetros, tá? Esse é o visível vermelho. E esse aqui é 0,4 micrômetros, né? 10⁻⁶, que é o azul, né? Nota como o vermelho está perto do infravermelho e o azul está perto do UV, né? Ultravioleta, né? A partir disso, com a medida que você vai descendo mais o tamanho dessas amplitudes, fazendo elas ficar mais... com a frequência maior, né? Tu vai no raio-x, que é o que a gente tira raio-x, aí raios gamas, que ninguém quer pegar, né? Esse aqui dá... Ui, meu Deus, vai te matar, né? Então... Estamos focando nesse pedaço aqui, gente. Então, assim, não se preocupem com essa relação. Ai, meu Deus, esse lambda aí. É porque vai ter uma integração no espectro ali, tá? Do comprimento de onda. Mas a gente vai aprendendo nesse detalhezinho. Isso aqui é só pra gente ver no que nós estamos focando aqui, o que é o comprimento de onda quando a gente fala em comprimento de onda. Beleza. Mais alguns detalhes, gente. Eu queria botar só a equaçãozinha do comprimento de onda aqui, tá? Tecnicamente, a equaçãozinha... Meu Deus, que eu fiz aqui, né? A equaçãozinha do lambda ali, gente, a gente tem uma equaçãozinha para ela que relaciona o C e o V. Você deve estar pensando, meu Deus, o que é tudo isso aqui? Isso aqui é a equação que relaciona a propagação da radiação em um meio específico, tá? O C é a velocidade da luz. Nesse meio específico, tá? Por exemplo, se eu tô na água, vai ser um valor. Se eu tô no vapor da água, é outro valor. E esse Vzinho louco aqui é a nossa frequência. Ele já tá em hertz, né? Esse cara aqui em metro, o comprimento de onda. Então, a gente tem esse valorzinho, né? Um detalhe é que geralmente a gente usa esse comprimento de onda, como eu falei, em micrometro. Que é 10⁻⁶. Bom, não se preocupe com essa parte de onda e frequência, gente. É só pra gente entender o que está acontecendo, tá? A gente vai se focar, como eu falei, nessa faixa aqui de comprimento de onda, em que a gente chama de radiação térmica, que nós estamos emitindo sempre que qualquer coisa está emitindo, mesmo inanimada, que está acima de 0 Kelvin está emitindo. Então é isso que nós vamos focar aqui. Só que para isso a gente precisa de um monte de conceitos para conseguir chegar naquela equação da T⁴ lá, tá? Então uma coisa que eu queria mostrar rapidamente, por que esse comprimento de onda é importante, gente? Porque
Quando a gente tem, por exemplo, uma emissão, eu vou dar um exemplo do Sol. O Sol lá, ele é super quente, né? E ele emite para nós, como eu falei, os raios que tem UVA, UVB, mais infravermelho, mais um monte de coisa, tá? À medida que ele vai chegando na Terra, vai sendo absorvido pelo ozônio, etc. Mas se eu fosse ver em questão de plotar essa energia que ele está emitindo em função do comprimento de onda, eu ia ver uma coisa interessante, a gente chama aqui de, eu vou botar um E de emissão, tá? Depois a gente vê a definição dele, de energia. Ele tem um ponto de comprimento de onda onde ele emite uma energia maior, depois ela se diminui. Não é tão bonita assim, né? Ela oscila. Se você procurar no Google emissão do Sol, é um negócio assim, ó. Aí tem umas absorção no meio, tá? E não é temperatura, gente. Isso é emissão para a temperatura do Sol, que eu tenho a impressão que a gente diz que é 5.500, mas posso estar enganada, tá? Alguma coisa assim. Ele tem uma emissão equivalente a um corpo negro de 5.600. Algo assim. Mas o que importa para nós? Importa que, na verdade, que dependendo do comprimento de onda que você tá, ele tem mais energia ou menos energia. Então, por exemplo, se eu tô aqui, aquele comprimento de onda que já é um pouco maior, ele vai ter pouca energia, que é onde nós estamos já aqui na parte de ondas de rádio, micro-ondas, etc. Mais um pedaço aqui para trás, eu tenho muita energia, que é a parte do UVA, UVB, infravermelho, tá? Então, isso aqui a gente chama de distribuição espectral. E a energia a gente consegue geralmente integrando essa emissão ou intensidade no espectro. Então, essa é uma coisa que em radiação aparece que não tinha antes. A energia está distribuída ao longo do comprimento de onda. Ela pode ter em alguns lugares, pode não ter em outros, tá? E geralmente a gente tem que fazer uma integração. E a gente tem uma segunda distribuição que a gente chama de distribuição direcional. Quando eu estou olhando uma superfície, gente, geralmente, aqueles raiozinhos que eu desenhei para você, ó, a cada pedacinho aqui, ele vai emitir raiozinhos. Mas eu vou desenhar só uns pedacinhos. Ele geralmente não é assim super bonito no formato esférico, tá? Ele não necessita de emitir igual para todos os lados. Por alguma questão, por exemplo, de fabricação ou de composição do material, ele pode emitir menos para esse lado e muito mais para aquele. Tem uma tendência. Ou ainda emitir uma coisa totalmente louca. Parece esse bonequinho de neve. Ou um cactus. Isso aqui é o que a gente chama de distribuição direcional. E aí a gente tem que integrar geralmente no ângulo que esse cara está fazendo para ver quanto, por exemplo, de energia está indo para cá, e quanto está indo para lá e quanto está indo para cima. Depende muito da superfície, como ela é feita, do material dela, tá? Então nós vamos ver todos esses detalhes. Nota que até o momento, em condução e convecção, a gente nunca viu nada disso, porque não tem esse negócio. Isso aqui são coisas de radiação. Essas dependências com vários parâmetros, tá? Então por isso que ela é mais complexa, mas não se assustem, a gente vai entendendo aos pouquinhos, tem várias simplificações que a gente transforma esse cara numa superfície que emite igual para todo lado, e ela fica bonita assim. Aí esse cara aqui geralmente a gente transforma num negócio que emite em formato integral, tá? A gente vai simplificando, mas é importante saber que na realidade as coisas não são bem certinhas. Então esses são os conceitos principais que a gente vê das diferenças de radiação. Agora a gente começa a tratar um por um, tá? Nós vamos ver o que é essa emissão, como é que dessa emissão eu chego no nosso calor em watts que a gente estava vendo, como é que eu sei para onde está indo esses raios, como é que eu sei que superfície está trocando com que superfície, quando ele rebate, não rebate, volta. Nós vamos ver tudo isso aí, gente. Então, nós vamos começar no próximo tópico, vendo o que é intensidade de radiação. Então, quem está comigo ainda, vamos para a próxima aula.